Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, meninas. Como vocês estão? Bom dia. Bora rezar, meu povo. Começar bem nossa semana com oração. Nossa quaresma de São Miguel. Essa semana que vamos rezar pelos nossos filhos, os nossos amados filhos. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Ai, um pouquinho mais para trás. Vamos começar a nossa oração, então. Entregando os nossos filhos, entregando todas as nossas intenções, mas em especial os nossos filhos. Essa é a semana que a gente vai rezar de maneira especial pelos nossos filhos. Sim, Luísa, graças a Deus os meus filhos melhoraram bastante, graças a Deus. Tá ouvindo bem, Alessandra, Adri? Beleza, bora rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigada porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada nova manhã o teu amor vem em nosso socorro, Senhor. O teu amor, a tua misericórdia vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Muito obrigada, Senhor, porque é uma porção de graça, de amor, de misericórdia para cada dia da nossa vida. Nós somos gratos, Senhor, por isso. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos sustenta, pelo sustento do teu Espírito, Senhor, que é a nossa força. Todas as vezes, Senhor, que a gente está quase caindo, Senhor, que a gente acha que não vai mais dar conta e o teu Espírito Santo nos levanta. Nós somos gratas, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua palavra, Senhor, que nos manda não temer, que nos manda seguir em frente. Muito obrigada, Senhor, nós somos gratas, Senhor, bendito e louvado seja o teu nome, toda a graça, Senhor, todo favor, todo benefício, Senhor, todo socorro que tu vem em nosso auxílio. Muito obrigada, Jesus. Nós queremos pedir nessa manhã a graça do teu preciosíssimo sangue nos cobrindo, Senhor, cobre-nos com teu sangue, cobre cada uma de nós, Senhor, os nossos casamentos, nosso marido, nossos filhos, Senhor. Aquelas pessoas, as avós que estão rezando pelos netos, as madrinhas, as tias que rezam por sobrinhos, nós colocamos tudo agora, Senhor, debaixo do teu preciosíssimo sangue. Colocamos todas as pessoas da nossa lista de intenções debaixo do teu preciosíssimo sangue, Senhor, todos aqueles que estão fazendo essa quaresma. Nós pedimos a proteção, Senhor, do teu preciosíssimo sangue, o livramento de todos os males e perigos físicos e espirituais. Pedimos a proteção do teu sangue sobre as nossas casas, sobre os nossos carros, motos, bicicletas, caminhões, todo meio de transporte que utilizamos, Senhor. Pedimos a proteção do teu sangue sobre as estradas e ruas que nós e nossos familiares, nossos amados, vão andar no dia de hoje. Pedimos a proteção do teu sangue, Senhor, sobre os ambientes de trabalho, ferramentas de trabalho, Senhor, sobre as escolas, as creches. Nós clamamos, Senhor, a proteção do teu preciosíssimo sangue, o livramento de todos os males e perigos físicos e espirituais. Pedimos também a graça do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro, venha em auxílio daquilo que nós devemos rezar, daquilo que nós devemos escutar no dia de hoje, as revelações particulares que nós precisamos, aquilo que é mais íntimo, mais particular, que só o Espírito Santo conhece. Nós pedimos essa graça, vem Espírito Santo falar ao nosso coração, vem Espírito Santo de maneira toda especial sobre os nossos filhos, vem Espírito Santo dos filhos que estão na barriga até os filhos que já são adultos, já são casados, já têm filhos. Nós pedimos a tua graça sobre os nossos filhos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre os nossos filhos. Vem Espírito Santo, paira, gera vida nova, mentalidade nova, decisões renovadas, na graça, na bênção. Vem Espírito Santo dissipando todas as trevas de doenças, de medos, de fobias.
de ansiedade, de depressão, de ideação suicida, todos os enganos. Vem Espírito Santo queimando todos os enganos, toda mentalidade corrompida, toda decisão errada. Vem Espírito Santo afastando más amizades, más influências. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós pais, vem Espírito Santo nos trazer sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para educar os nossos filhos. Vem Espírito Santo em nosso auxílio. Vem Espírito Santo nos dar clareza de missão. Vem Espírito Santo nos dar clareza de decisão, nos dar clareza sobre as decisões que precisamos tomar na educação dos nossos filhos. Vem Espírito Santo restaurar o nosso exemplo, a nossa autoridade perante os nossos filhos, os nossos cônjuges. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Vem Espírito Santo. Pedimos a São Miguel Arcanjo, a Virgem Maria, que acolham a nossa oração nessa manhã. Acolham todas as nossas intenções dessa quaresma, as nossas intenções particulares, as intenções das nossas listas de intenção, as intenções que trazemos no nosso coração. Colocamos cada pessoa, cada situação, cada circunstância agora nas mãos de São Miguel e pedimos à Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, que desçam ao combate em nosso favor, que venham em nosso auxílio, que entrem nas realidades da nossa vida, que os anjos de Deus venham tomando os espaços dentro das nossas casas, dos nossos ambientes de trabalho, venham também de maneira muito especial influenciar os nossos filhos para a santidade, venham se colocar nos nossos relacionamentos, que os nossos anjos da guarda venham rogar por nós, pelos nossos relacionamentos, trazendo entendimento para dentro das nossas casas. Pedimos que São Miguel Arcanjo, que a milícia celeste venha em nosso favor, em favor dos nossos filhos, afastando deles todos os males e perigos, as más influências, as más amizades, as más decisões. Clamamos o auxílio do céu, trazendo também libertação aos nossos filhos, toda a libertação necessária, toda a libertação na mente, nas emoções, nos comportamentos, aquilo que é espiritual. Nós clamamos a graça da libertação, que São Miguel Arcanjo venha em socorro dos nossos filhos que são cativos de vícios, de pecados, de uma mentalidade mundana, de uma mentalidade doente, de doenças. Nós clamamos essa graça, pedimos a São Miguel Arcanjo que venha em socorro dos nossos filhos e filhas, que São Miguel Arcanjo rogue por nós, que São Miguel Arcanjo lute em favor das nossas famílias. Colocamos também nas mãos de São Miguel todas as intenções que temos rezado durante estes dias, os nossos matrimônios, os nossos casamentos. Nós clamamos a São Miguel que rogue, que interceda, que lute, que desça ao combate em favor dos nossos matrimônios, também de todos os enfermos, dos cuidadores de enfermos. Nós clamamos essa graça da cura, do fortalecimento de todos os enfermos. Pedimos também por todas as situações financeiras, profissionais, todas as pessoas que estão desempregadas, endividadas, que necessitam de uma intervenção na situação de trabalho profissional. Nós clamamos o socorro de São Miguel e colocamos de forma muito especial todos os casais que desejam engravidar, que desejam ter os seus filhos. Nós pedimos essa graça, São Miguel, a Virgem Maria, que venham em auxílio dessas famílias. Augusta Rainha dos Céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nós pedimos a São Miguel que venha em nosso socorro e nosso auxílio, livrando-nos de todas as tentações de desistência, de desespero, de desesperança,
de falta de fé. Nós clamamos a São Miguel que venha em nosso socorro e nosso auxílio, dissipando todas as tentações nos nossos pensamentos, tudo que nos faz achar que é difícil, que é cansativo, que a gente não vai dar conta, todo cansaço, toda essa realidade de cansaço, de esgotamento físico, de esgotamento espiritual, de esgotamento mental. Nós clamamos a intervenção de Deus, a intercessão de São Miguel Arcanjo, a ação poderosa do Espírito Santo sobre nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor impôs. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meu povo. Nós vamos rezar e partilhar bem rapidamente o Salmo 126. Vou usar para a gente pensar um pouquinho o Salmo 126, os versículos de 3 a 5. Essa semana a gente reza pelos nossos filhos, né? E a gente vai partilhar algumas coisas bem rapidamente a cada manhã, né? Porque aqui sempre o nosso tempo é curtinho, mas que Deus otimize o nosso tempo, né? Porque a palavra de Deus, ela é penetrante, né? Como uma espada que vem para nos dividir, né? E discernir, nos fazer discernir tudo que nós pensamos, sentimos. A palavra de Deus traz a revelação, ela é viva, ela é eficaz. Então a gente vai partilhar um pouquinho da palavra de Deus. E assim, gurias, a gente começou a rezar, né? E eu fui me lembrando que às vezes tem uma certa tentação, né? Que a gente sofre, que é a tentação do cansaço. Na sexta-feira que eu fiz bem rapidinho a live, né? No final eu falei assim, descansem, né? Descansem, porque às vezes a gente pensa que é opressão espiritual que a gente tá vivendo, que é
algum tipo de provação, de tentação que a gente está vivendo ali de origem espiritual. E às vezes é só cansaço físico, né? Cansaço mental, a gente está cansada e a gente precisa dar uma descansada, né? Existem momentos que a gente não consegue descansar muito, né? Assim, quando a gente tá, às vezes tu tá trabalhando, tem a casa, tem os filhos, e às vezes a demanda dos filhos é uma demanda, principalmente quando eles são pequenininhos, né? É uma demanda que exige da gente, né? Às vezes eles estão um pouco maiores, como estão os meus, né? E aí eles adoecem, e aí parece assim que vira a vida da gente de cabeça para baixo, assim, é uma demanda tão exigente de madrugada sem dormir, né? De atenção durante o dia, gente, isso aí bagunça a gente fica tão esgotada fisicamente, né? Nos nossos pensamentos também, que às vezes a gente pensa que a gente tá assim, meu Deus do céu, o capeta tá me atormentando. Não é, só cansaço, né? Então a gente precisa descansar. E mesmo quando, eu lembro assim que eu tive uma época, eu brinco que eu nem lembro dessa época de tanto cansada que eu era, que quando eu tinha, a Alice tinha 2 anos e 11 meses quando o Isaac nasceu, e o Isaac nasceu um bebezão bem gordo, assim, bem grande, e ele mamava muito, 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 ele não aceitava suplemento, graças a Deus eu sempre tive bastante leite, mas ele mamava de 1h30 a 2 horas, assim, o intervalo das mamadas dele. Era 1h30, 2 horas, no máximo. Ele mamava muito e ele mamava nesse intervalo de mamadas durante o dia e durante a noite. Ele mamou quase até 2 anos de idade. Ele me sugou até minha alma. Meu Deus do céu, eu lembro que eu vivia cansada, assim, né? Era um cansaço, né? Então, tem momentos que é bem difícil da gente descansar mesmo, né? Mas a gente tem que saber que isso é cansaço e que vai passar, né? Que às vezes uma tarde de descanso, às vezes dormir, né? Dormir é muito necessário, né? Eu funciono bem sem sono até um certo ponto, assim, eu acho que Deus dá uma capacidade pra gente, quando a gente é mãe, né? Da gente dar uma funcionada ali sem dormir um tempo, assim, às vezes que eu fico pensando, meu Deus, como é que eu dei conta? Como é que a gente dá conta? E a gente dá, né? A graça de Deus nos sustenta, mas quando a gente tem a possibilidade de descansar, e às vezes, gurias, descansar é fazer opções, né? Eu não vou dar conta disso aqui hoje para descansar, porque eu preciso dar uma descansada para dar o meu melhor, né? Para entregar o meu melhor para os meus filhos, para o meu marido, né? Porque às vezes, bom, para o marido mesmo, às vezes, gurias, o que é que resta, né? Às vezes o marido é o último da prioridade da vida, né? E aí a gente já tá esgotado. Então, como é preciso que a gente descanse? Porque quando a gente não descansa, a gente quer desistir. A gente pensa que a gente não vai dar conta, que a gente não consegue, né? E às vezes a gente perde muito tempo em bobagens, né? Que a gente podia otimizar o nosso tempo e aí realmente descansar. Então, só começando para falar isso para vocês. Quando a gente fala de maternidade, a gente tem que falar dessa realidade também, né? Porque às vezes a gente só tá cansada. E aí, quando a gente vai ouvir a palavra ou a revelação ou aquilo que a gente precisa dar conta, a gente já de arrancada pensa, não vou conseguir porque estou muito cansada. E aí, assim, aquilo que é mais realidade da nossa vida, que é uma circunstância, que é o cansaço, às vezes de ter filho pequeno, de dar conta de várias coisas, e às vezes coisas que a gente pode abdicar, né? Às vezes tem coisas que a gente pode abdicar, mas a gente fica tentando dar conta de tudo, mas isso é conversa para uma outra live. Aí, dessa circunstância do cansaço, de não descansar, aí pode vir sim uma tentação, né? Que é tu não vai dar conta, tu não consegue, faz de qualquer jeito, olha só quanto que te exigem, olha quanto que tu é exigido, e a gente pode cair, né? Nessa cilada do vitimismo, né? De achar que a gente é tão coitadinha, né? Que ninguém nos ajuda, que a gente não tem rede de apoio, que a gente não tem ajuda, que meu Deus do céu, e aí a gente se sentir super vítima da condição da maternidade, né? Que é uma grande cilada. Ou a gente simplesmente pensar assim, é muito difícil fazer a vontade de Deus ou mudar algumas coisas, é tão difícil, eu já não tô dando conta de como eu tô fazendo agora, já tô fazendo tudo meio atravessado, que dirá ainda ter que fazer as coisas certas como devem ser. Não, eu não vou conseguir. E daí de arrancada a gente nem tenta, porque a gente tá cansada. Então assim, e porque daí esse cansaço às vezes é o lugar, pensa bem comigo, né? Vamos ficar atento aqui. Sempre o nosso ponto fraco é onde a gente vai ser tentado. Então, se a gente tá muito exausta, se a gente tá muito cansada, é aí que vai vir a tentação, né? Então, assim,
aquela olhada geral para nossa vida de pedir a Deus a graça, né? Às vezes a gente não tem, às vezes não tem condição, às vezes a gente não tem tempo para descansar. Aí a gente pede, Deus me fortalece, me dá a tua graça para que eu dê conta. E Deus dá. Aquela dezeninha que a Avó Maria ensinou, aquela dezeninha nos levanta do chão. Nos dá uma capacidade, assim, é impressionante. Uma coisa que eu sempre percebi na minha vida é que eu podia estar muito exausta, muito cansada, muito acabada, sem dormir muitas noites, né? Porque a Alice tem uma rinite, né? A rinite é crônica, né? Aquela alergia bem forte que causava otites muito graves nela quando ela era menor. E o Isaac, um asmático, assim, top, né? Então, assim, e filho, quando fica doente, ou eles ficam ao mesmo tempo, ou quando termina o ciclo de um, começa o ciclo de outro, né? Eu lembro de meses, assim, eu lembro de um mês em especial da minha vida que eu fiquei sem dormir aquele mês. Eu dava cochilinhos, assim, eu fiquei sem dormir aquele mês. Meu Deus do céu, que meses difíceis, né? E aí ainda tem a casa para dar conta, ainda tem todas as outras coisas, todas as tarefas, todos os papéis que a gente faz. Meu Deus, como que a gente dá conta? Eu lembro que quando eu estava em oração, eu dava conta. Eram orações assim, Virgem Maria me socorre agora. Nossa Senhora me ajuda a dar conta do meu dia. Nossa Senhora me ajuda aqui rezando uma Ave Maria, fazendo as minhas coisas. Quanto a oração de uma mãe é uma oração construída no serviço da casa, construída no esfregando uma meinha de um filho encardido, né? Estendendo uma roupa. O quanto a nossa oração é vendo a febre de um filho na madrugada com amor. O quanto a nossa vida de oração é construída nesses lugares. E é aí, nessa oração tão sincera, tão cansada, que Deus nos dá força extraordinária. Eu lembro que se eu rezasse o terço, se eu pedisse para Nossa Senhora me ajudar, aquele meu dia rendia, eu chegava no final do dia, meu Deus do céu, eu pensava, como que eu dei conta? Olha quanta coisa que eu fiz hoje. Eu sabia, eu sei que a minha força tá na oração. Eu quero compartilhar isso contigo. Por mais cansada, por mais esgotada, por mais difícil que nos pareça, a oração, ela nos fortalece, ela é o nosso combustível. Então, assim, todas as coisas vão tentar nos tirar da oração. Sempre. E, assim, por incrível que pareça, nesse tempo, né, de maior dificuldade, de maiores responsabilidades, né, de maior cansaço da minha vida, foi onde a minha vida espiritual mais cresceu e onde eu mais me firmei. Foi onde eu aprendi a abdicar do sono. Olha que loucura, né? Quando eu menos dormia, eu aprendi a abdicar. Antes, dormir era um valor muito precioso para mim. Pois eu vi que eu precisava muito da oração. Olha como as coisas são, né? Então, isso eu nem tinha programado de falar aqui, mas eu senti assim no início da oração, né? De compartilhar com vocês o quanto que a gente precisa descansar sim, aprender a priorizar coisas, né? Aprender que a gente não vai dar conta de fazer todas as coisas num dia, e é assim mesmo. As demandas de hoje são muito grandes, né? A gente quer dar conta de muita coisa, a gente é muito distraída, a gente perde tempo às vezes em coisa boba, a gente perde tempo com celular, né? Com coisas desnecessárias. Então tem muita coisa que a gente não vai dar conta, né? No fim do dia a gente vai olhar, e para descansar às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? E a nossa força tá na oração, né? Quando todo o tempo nos é tirado com todas essas coisas tão difíceis, a oração, ela nos sustenta sempre. Eu sempre dou mais conta quando eu estou rezando. Quando eu peço o auxílio da Virgem Maria, o meu dia rende mais e eu entrego mais e eu entrego melhor, com a graça do céu. A nossa força, ela tem um limite, né? O nosso corpo, ele tem um limite, né? A graça de Deus, ela não tem limite, né? E ela nos sustenta. Amém, minhas lindas? Vamos rezar bem rapidinho agora. Eu vou falar um pouquinho sobre o Salmo. Pedir ajuda do céu, Dri. Isso mesmo, pedir ajuda do céu. Pedir ajuda do céu. Não se sentir vítima, sabe? Não reclamar da maternidade. Hoje existe uma onda de reclamação da maternidade. Não entrem nessa. Gurias, por favor, não entrem nessa. Isso é uma grande cilada, né? Isso é o primeiro passo, né? Para que as mulheres pensem, não quero ter filhos, né? Não quero ter filhos porque ter filhos é cansativo. Ter filhos, gerar vida, dar conta de uma vida é muito difícil, é muita responsabilidade, né? Eu amo meu filho, eu odeio a maternidade,
imensa de uma cilada. Podia até falar um palavrão para dar ênfase, mas não sou dessas. É uma imensa de uma cilada. Não caia nessa mentira. Saia desse lugar de vítima. Ser mãe é uma bênção. Ser mãe é uma graça. E é uma grande responsabilidade, sim, que Deus nos sustenta. A palavra de Deus diz assim: vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Vede, os filhos são um dom de Deus. Bem que a gente estava falando, né? A gente não pode olhar para os filhos como um fardo, como uma responsabilidade grande demais, como causadores de cansaço, como impedimentos para que a gente viva uma vida de sucesso. Os filhos são um dom de Deus, são uma graça, é uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava. Filhos como flechas, né? Eu gosto muito dessa representação, já falei algumas vezes sobre isso, né? E essa palavra traz pra gente uma certa intenção, né, na nossa educação e da forma como a gente cria os nossos filhos, né? Porque a flecha, ela precisa ser preparada, né? E essa flecha, enquanto ela tá nas nossas mãos, o filho como uma flecha é uma representação assim, ó, gurias, ela tá com a gente, essa flecha, a gente tá preparando essa flecha, né? A gente vai ver qual é o tamanho dela. E principalmente a gente tem que ter a noção de para onde nós vamos lançar essa flecha, né? Qual é o alvo que essa flecha precisa ser lançada, né? Então, enquanto essa flecha tá comigo, eu tô aqui com Deus, preparando essa flecha, a ponta dessa flecha, a dimensão dessa flecha, o tamanho dessa flecha. Como que eu vou fazer para essa flecha voar mais alto, voar mais rápido? Eu tô vendo qual é o lugar, o alvo que essa flecha tem que ser lançada, né? Para que no momento certo a gente possa lançar esse filho, essa flecha para longe, né? Porque a flecha ela é lançada para onde? Para longe, né? Nós não vamos ter os filhos sempre conosco, sempre debaixo da nossa autoridade, do nosso olhar, das nossas decisões. Os filhos precisam ser lançados para longe, né? Para a vida deles, para o alvo que Deus tem para eles, né? E essa é uma certa intencionalidade que precisa existir na nossa educação, né? Para onde eu estou preparando meu filho, né? Primeira coisa, eu estou preparando meu filho, né, para ser uma pessoa responsável nesse mundo. Para longe de mim, hoje os filhos estão sendo criados para ficar dentro de casa, né? Não para ser lançados para longe. Os pais hoje estão tomando a responsabilidade de sustentar, de tomar decisões, né? E de cuidar de filhos adultos, né? Como se fossem crianças, né? Essa não pode ser a intenção da nossa educação, né? Às vezes a gente como mãe, a gente quer aninhar os filhos sempre perto da gente, né? Isso para nós é uma grande tentação, né? Porque os filhos foram feitos para ser lançados para o alvo de Deus, não para ficar debaixo das minhas asas, não para ficar debaixo da minha proteção, né? Eu preciso dar para o meu filho tudo que ele precisa para ser essa flecha que acerta o alvo. Eu preciso também, como mãe, ter essa noção, dessa intenção de lançar o meu filho para o lugar certo, né? E talvez aqui algumas mães que os filhos já são adultos, já tomam as suas decisões, né? Já tomaram o seu rumo. E às vezes essas mães que estão aqui, né, já não sabiam o alvo. Lançaram essa flecha sem ter a direção correta, né? A gente tem que pedir para Deus, né, para corrigir essa rota. E dá para pedir para Deus corrigir a rota, né? Enquanto os filhos estão debaixo do nosso lar, debaixo da nossa responsabilidade, é nosso dever e responsabilidade orientar os nossos filhos, educar os nossos filhos, preparar os nossos filhos para o alvo principal, que é o céu. Seu alvo principal. A nossa educação precisa ter uma intenção de céu. Essa é a maior intenção.
A gente está preocupado em formar os nossos filhos para diversas coisas, né? A gente preocupa se ele está fazendo inglês, se ele está fazendo um outro idioma, se está comendo direito, se está praticando um esporte, ou pelo menos a gente deveria se preocupar com essas coisas também. A gente preocupa com várias coisas, pensando no futuro do filho, mas a gente não pensa no futuro eterno, que deve ser nosso maior alvo. Nosso maior desejo, a maior intenção da nossa educação é educar um filho para o céu. Se a gente educa o nosso filho para o céu, e não de maneira leviana, né? Não de maneira boba, mas de maneira responsável. Se eu educo o meu filho para o céu nas virtudes, nos sacramentos, com noção da realidade, né? Ele vai ser um bom homem, uma boa mulher aqui nesse mundo e para além dele. Enquanto eles estão debaixo da nossa casa, debaixo do nosso dinheiro, debaixo da nossa autoridade, nós os formamos. Nós temos essa responsabilidade, esse chamado. Nós colocamos as regras. Nós dizemos o sim ou não. Depois que os filhos são lançados, aí a nossa responsabilidade é de oração, jejum e amor. Para que o Senhor corrija a rota se nós erramos. Ou se os nossos filhos têm tomado decisões agora na vida adulta que não condizem com o destino final que é o céu. O papel de uma mãe é rezar pelos filhos a vida inteira. Não vai terminar quando fizer 18 anos, não vai terminar quando sair de casa, quando se lançar. A nossa responsabilidade de amor e oração é de uma vida inteira. E glória a Deus por isso. Porque os filhos são uma graça, são um dom. Os nossos filhos, quantas vezes são eles que nos mantêm na graça? É educar um filho corretamente que nos mantém buscando a Deus. Isso pra gente é muito importante. E aí, gurias, a gente vai pensar o seguinte. Alguns passos que a gente precisa tomar, sabe? Alguns ajustes que nós como mães precisamos fazer, sabe? São alguns ajustes na nossa mentalidade, alguns ajustes no nosso comportamento, da forma como a gente encara as coisas. A primeira coisa que eu penso é o seguinte, às vezes, né, a gente diz que a gente morre por um filho, é ou não é verdade? Qual é a mãe que tá aqui que morreria por um filho? Me diz. Ou que mataria por um filho? Eu morreria, eu mataria pelos meus filhos. Eu tenho certeza que todas as mães que estão aqui me diriam isso. Eu morro pelos meus filhos. Eu daria a minha vida pelos meus filhos. Eu mataria se fosse preciso. É ou não é assim? Só que a gente fala isso, gurias. A gente diz isso, a gente pensa isso. Mas às vezes essa mãe que diz que é capaz de matar ou morrer pelos filhos não é capaz de tomar decisões que são muito importantes para a salvação da alma dos filhos. É uma incoerência que a gente faz. A gente fica pensando nas coisas grandes e não olha para as coisas pequenas. Às vezes é escondido na rotina do cotidiano, da criação, da educação dos nossos filhos. É ali que estão os perigos que matam os nossos filhos. Que mata ali a cabecinha, a mentalidade, o pensamento dos nossos filhos. Que mata o céu, que é o destino deles. A gente fala que a gente é capaz de matar ou morrer pelos nossos filhos e a gente está deixando muitas vezes. Eu sei que isso é bem duro de ouvir, mas eu quero falar para vocês, a gente dorme. A gente não está percebendo onde é que está o perigo que mata os nossos filhos. A gente não é capaz de parar e ouvir, conversar, dar atenção para os filhos, com interesse, largar o telefone e olhar para a cara do filho, tirar tempo de qualidade para compreender os nossos filhos, entender como os nossos filhos funcionam. Quantas vezes a gente diz que a gente é capaz de matar ou de morrer pelos filhos e a gente não tira tempo para ver o que eles estão vivendo na escola, para ver o que eles estão aprendendo, para conhecer os amigos, saber o que esses amigos estão influenciando ou não, para saber o que os nossos filhos estão assistindo. A gente diz que a gente morre ou que a gente mata pelos filhos, mas a gente deixa o veneno da morte espiritual entrar por YouTube, por celular, por TikTok, por anime, por desenho animado, distorcendo todo o imaginário dos nossos filhos, distorcendo certo ou errado.
E a gente diz o quê? Eu mato por um filho, eu morro por um filho. A gente fala isso, mas a gente tá deixando que a destruição entre porque a gente acha que não tem problema. E isso a gente precisa olhar de verdade. Esse é um ajuste muito necessário. Eu sou capaz mesmo de morrer pelo meu filho? De morrer pro meu egoísmo? De morrer pra minha distração? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil. A gente que tá cansado, que tem 1000 tarefas, entreter os filhos com as babás eletrônicas desse tempo. Taca o filho na TV, taca o filho no YouTube, dá o celular na mão do filho e entretém aquela criança 24 horas. É muito mais fácil. Para fazer o certo, a gente precisa morrer pra gente mesma, né? A gente precisa tomar decisões, e decisões que não são fáceis para nossa carne, para as nossas vontades. Ai, mas todo mundo faz. Mas o que a mãe da gente falou pra gente? Tu não é todo mundo, não era assim que as nossas mães tratavam? É assim que nós temos que tratar com os nossos filhos. Esse é um ajuste muito necessário. A gente não tem educado os nossos filhos para o céu. A gente educa os filhos para essa terra, ou a gente pensa que educa, a gente passa para a escola, a gente delega para a escola a função de educar os filhos. A função de educar os filhos não é da escola, é nosso. E, aliás, de olho na escola, de olho no material didático, de olho no que os professores estão ensinando. Se vocês não estão atentas, essa semana a gente vai dar uma conversada sobre isso. A gente precisa estar de olho aberto. Educar é função nossa. A escola tem que ensinar português, matemática, geografia, história, olha lá como é que ensina. A gente tem que estar de olho, o que está dentro do material, o que estão ensinando nas entrelinhas, quais são os livros que estão indicando para os nossos filhos ler na escola. Você pega o material do seu filho? Você conhece os professores do seu filho? Você sabe o que ele está aprendendo ali? A gente mata e morre, a gente diz que mata, a gente diz que morre. A gente não olha um livro. Isso está formando os nossos filhos. É o que eles assistem, é o que eles escutam, as coisas, as pessoas que eles convivem, a forma como eles estão interpretando a vida lá na escola, a forma com que os livros estão dizendo que a vida é. A ideologia de gênero, que é um dos piores males, um troço que veio do inferno, que está matando as nossas crianças, nossos adolescentes, a nossa juventude, acabando com a vida da juventude, brota muitas vezes do ambiente escolar. E hoje está presente em todos os filmes, em desenhos, nas redes sociais, como tudo, como uma normalidade. Então, guria, se a gente mata ou morre pelos filhos, a gente tem que ter atenção a essas coisas. Porque é muito difícil que nos seja exigido de verdade dar a vida por um filho, ou matar alguém por um filho. E aí a gente fica aqui, ó, dizendo que a gente é leoa, dizendo que não pode mexer com os filhos da gente. Mas quando chega na hora de agir de verdade, a gente é tudo gatinha mansa. A gente é tudo gatinha sem unha. A gente é tudo, não tem problema, não dá nada. Catequese, quem tem que dar é a família, a responsabilidade de ensinar o que é certo, o que é errado, sacramento, o valor da missa, sacralidade é nossa, não é lá do padre, não é da catequista. Não é deles, a responsabilidade é nossa, é nossa. A Karen tá aqui. Eu quero pedir uma coisa pra vocês assim, ó, de verdade, entrem no perfil da Karen, Karen Neri, ela tá aqui agora. A Karen presta pra nós um serviço que eu acredito de verdade, já disse isso para ela outras vezes. A Karen presta um serviço que não deve ser nada fácil para ela prestar. Entre no perfil da Karen e olhem tudo que tá lá. A Karen fez um serviço para nós, nessas últimas semanas, de listar lá desenhos que são inadequados para os nossos filhos, conforme faixa etária, conforme conteúdo. Ela apanha, essa mulher apanha para dar vida para nós. A Karen é uma pessoa que está sempre nas minhas orações. Porque a Karen vai lá, ela escancara o que está dentro do material didático. O que a gente precisa ter atenção. Sabe por quê, gurias? Porque a gente não sabe. Alguém precisa nos ensinar. E a Karen tem ensinado. A Karen vai lá e
ensina pra gente, ela pega os livros e mostra, olha só, isso que tá aqui, isso que tá aqui, isso que tá aqui, isso aqui, tudo que se repete, isso aqui tá formando a opinião, o comportamento dos nossos filhos. Rezem pela Karen e aproveitem enquanto ainda é possível existir um perfil desses no nosso país, porque eu não sei por quanto tempo que vai poder existir. Porque a nossa liberdade, liberdade de cristão, tá sendo, cortada, eliminada. Vão lá, vocês não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Cortou o áudio para todos ou só para essa irmã? Tudo certo, perfeito. Entrem no perfil da Karen. Ela tem um monte de live, ela tem um monte de conteúdo. Eu não canso de indicar. Indiquem para outras mães e sustentem a Karen em oração, porque não é nem um pouco fácil fazer o que ela está fazendo. É um combate espiritual tremendo e a gente precisa sustentar uma mulher dessas, uma mãe dessas. Eu vou colocar depois o perfil dela nos meus stories, tá? E a gente vai se responsabilizar de, além lá, olhar, seguir, divulgar, de rezar pela Karen, porque o serviço que ela tá fazendo é assim, eu me emociono de falar, porque é muito difícil estar no lugar onde ela tá. Botar a cara a tapa, que nem ela tá botando. Expor a opinião, expor a verdade. Gente, a verdade é combatida de toda maneira. A verdade é quem liberta. Então, quando a gente tem perfis que trazem a verdade, são perfis que trazem libertação. E aí a gente precisa rezar e sustentar quem faz isso. De verdade. De verdade. A gente tem que tomar essa... Agora que eu já falei bastante disso, depois eu vou colocar nos meus stories e vou pedir esse compromisso de vocês. Sigam, divulguem e rezem pela Karen. E usufruam desse material. Nós precisamos saber combater. E isso é um ajuste que a gente precisa fazer como mãe. A gente precisa fazer esse ajuste como mãe, é conhecer os nossos inimigos e os inimigos da alma dos nossos filhos. A gente pensava que eram só as drogas, não era assim? Eu acho que quando a gente era adolescente, o grande inimigo, né, da nossa adolescência, da nossa juventude, que a gente tinha medo, né, eram as drogas, né? Não era isso? A gente ia nos retiros, eu me criei dentro da igreja católica a vida toda, ia nos retiros de juventude, eram as drogas, né? O que a gente falava na escola eram as drogas. Eu lembro de estudar numa escola que tinha palestra contra o aborto. Eu lembro de uma equipe na minha escola e mostrar pra gente o que era o aborto e como eram feitos os abortos. Eu lembro de eu ficar horrorizada e toda a minha sala de aula assim, aborto nunca, aborto jamais, meu Deus, aquilo era horrível. E eu não sei, eu não me lembro, né, porque eu era adolescente, quem era o grupo que fazia isso, mas eu lembro que eram umas pessoas que vieram de fora, não era minha cidade pequena, né, eles vieram e falaram contra o aborto, né, falaram assim, então, era uma educação diferente. Hoje em dia, a gente precisa reconhecer quem é o nosso inimigo. A Karen falando aqui, né? O grande inimigo está dentro das nossas casas e nós, pais, só estamos acordando quando o filho muda o comportamento. Bingo! A Karen ouve muito pai e mãe. Se vocês vissem o que ela postou, né, nesses últimos dias sobre animes, né? E essa semana, se Deus quiser, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Gente, a gente precisa tomar decisões muito, muito concretas. Como pai, como mãe. Como mães, né? Eu tô falando aqui como mães, né? E ajustar. A gente precisa conhecer o nosso inimigo. É verdade, né, Karen? A gente tá pra fazer uma live faz tempo. Quem sabe a gente ajusta aí uma live ainda durante a quaresma, né? Pra abrir mais os olhos das mães, né? Vamos fazer uma live sobre esses assuntos. Antigamente, os inimigos eram esses, as drogas, né? A gente só pensava nisso. Na minha escola veio gente falar contra o aborto. Olha que tempo que era aquele. Hoje em dia, a gente já não sabe mais quem é o inimigo. A gente não sabe como que esse inimigo se veste, porque o inimigo hoje, ele se veste com uma carinha de desenho animado tão interessante. Ele se veste como uma ajuda para nós mães. Ele se veste como liberdade, como empatia,
como respeito a todas as pessoas, como respeito ao meio ambiente. Ele usa roupas que a gente não sabe mais discernir, que a gente como mãe não foi educada para saber disso, porque a gente entrou nessa onda junto com os filhos. Então a gente já não reconhece os nossos inimigos e um ajuste sério que a gente precisa fazer é começar a compreender quem são os inimigos da salvação dos nossos filhos, porque em último, o alvo é o céu. Essa flechinha aqui que Deus me confiou, essa flecha que Deus me confiou, que é a alma do meu filho, tem uma intenção e um alvo, que é o céu. E eu que digo que mato e que morro pelos meus filhos, tenho que começar a matar e morrer mesmo. De verdade. Nas minhas escolhas, para o meu egoísmo, para a minha ignorância. E começar a matar e eliminar esses inimigos que entram, que antes eu nem conhecia, agora eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. O perfil da Karen pra gente é assim, é um serviço de milhões. É um serviço muito grande. É um sacrifício de amor que ela faz ali. Porque é um trabalho muito grande e que nos ajuda a identificar muitos inimigos. Entrem lá, consumam o conteúdo dela, rezem por ela, indiquem para outras mães. E ali a gente pode começar a estudar e a conhecer quem são os nossos inimigos. Alguns dos nossos inimigos vão ficar muito escancarados diante dos nossos olhos. A gente precisa começar a agir dessa maneira, gurias. E, por fim, a gente precisa ser impiedosa, sabe? A gente tem que ser impiedosa e radical com algumas situações. Sabe que muitas vezes, quando a gente tem um rumo certo, que é o céu, né? O nosso rumo, o nosso alvo é o céu. A gente pode ir... Depois eu vou botar o perfil da Karen, né? É @karen.neri. Ela tá falando aqui, Karen... Ela falou comigo ainda nos meus comentários, ela ainda tá aparecendo aqui. Karen com K.neri. O Neri é Y no final. Depois eu vou colocar nos meus stories, tá? É assim, gurias. Quando a gente tem uma rota, quando a gente tem um destino, que é o céu, eu vou educar os meus filhos pro céu, a gente vai reajustando ao longo do caminho, porque eu tenho certeza que aqui tem outras mães que, como eu, já tomaram decisões, já mudaram algumas coisas e ao longo do caminho a gente vai até esquecendo coisas que a gente tinha combinado, coisas que a gente tinha decidido, coisas que a gente sentiu que a gente tinha que fazer. Daqui a pouco a gente vai esquecendo com a rotina, com as coisas todas, e aí a gente para e vê no comportamento dos filhos. Dizendo o comportamento dos filhos. Isso que a Karen falou, né? A gente só começa a se dar conta quando a gente vê no comportamento. Então, o que acontece? Eu começo a ver no comportamento dos meus filhos que tem alguma coisa errada. E por isso a atenção. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos filhos. Por isso que a gente tem que ter olhos atentos ao comportamento dos nossos filhos. Por isso que a gente tem que destinar tempo para conversar e compreender e entender os nossos filhos. E eu tô falando, né? Aqui... dessa responsabilidade para as mães que ainda têm os filhos em casa, né? Quando a gente tem uma meta e uma rota, a gente tá andando e a gente vai desviando, mas a gente se dá conta e a gente reajusta. Reajusta, porque a gente tem que ir fazendo reajustes o tempo todo. O tempo todo. Porque a gente esquece, porque as crianças crescem, porque surgem novos perigos, porque tem coisas que vão mudando, porque o temperamento de cada filho inclina para um lado. A gente tem que ir reajustando, porque cada filho é um. Cada filho é de um jeito. Então, se a gente tem um alvo, a gente pode ir reajustando para sempre estar aqui, As coisas vêm as tempestades, vêm as dificuldades, vêm as circunstâncias das idades, né? Eu tô agora com uma filha entrando na adolescência, adolescente já é outro mundo. Tenho meu filho com 10 anos, a minha filha vai fazer 13 agora no final do mês. 30 de setembro ali se faz 13, já é outra realidade, já é outro tempo, já é outra forma de comunicação, já são outras realidades de inimigos, de perigos que eu tenho que estar atenta junto com ela. Então a gente vai sempre realinhando, reajustando, mas eu sei para onde que eu tenho que ir, eu sei para onde que eu vou, qual é o alvo dessa flecha que Deus me confiou? O céu. Isso é que tem que me guiar. E é justamente a força que vem do céu, gurias, que nos sustenta para isso. Que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá ânimo para ir em frente. Sem a graça de Deus, só no nosso próprio braço a gente não dá conta. Mas Deus nunca disse que ia nos deixar sozinhos. Pelo contrário.
Ele sempre prometeu a presença dele e, inclusive, a força do Espírito Santo para a gente cumprir a nossa missão. A força do alto. Nós não estamos sozinhas. Não tenha medo ou vergonha das decisões que você vai tomar para os seus filhos irem para o céu. Não te importa com a opinião alheia. Não te importa com a vida do filho dos outros também. Não fica, sabe, pensa nos teus. Te dedica a acertar o alvo, a reajustar a rota agora dos teus filhos. Sem olhar para o lado, sem pensar nos outros. Os teus filhos, o alvo, o céu. Amém? Essa semana vai ser uma semana que a gente vai rezar, né, pelos nossos filhos, e a gente vai ter algumas conversas aqui sobre alguns desses perigos, sobre algumas dessas realidades, e vamos rezar sempre para que Deus nos dê sabedoria, força e coragem, né, de bem educarmos os nossos filhos. Outra coisa, só para encerrar. Se você tá fazendo isso sozinha, o melhor é que a gente faça com o marido. Que o marido tenha o mesmo pensamento que a gente, que o marido pegue na mesma pegada, que o marido concorde, que a gente consiga fazer isso, os dois. Se o seu marido não concorda, não anda com você, às vezes ele até deseduca, o teu papel é rezar por esse marido. Nunca fale mal do seu marido para os seus filhos. Que Deus te dê sabedoria para isso, para nunca reclamar, bufar, fazer cara feia, largar piadinha ou comentáriozinho a respeito do marido. Isso deseduca. Olha, mais que qualquer coisa. Mais que qualquer coisa. A gente sempre tem que manter aquilo que está dentro da nossa possibilidade, da nossa boca, do nosso comportamento. Os nossos filhos não têm que ver que a gente anda em desacordo com o marido. A gente reza, silencia, ama e faz o que é certo. Amém, minhas lindas? Vamos rezar nossa consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço e ponho-me a mim própria, minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Deus seja louvado por essa nossa live da nossa Quaresma de São Miguel. Me ajudem a divulgar a live. Vou colocar a live agora nos stories também e vou colocar o perfil da Karen, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana e até amanhã às 7.